Paz do Senhor, querida Igreja. Você está começando a assistir este vídeo. Sinta-se cumprimentado com a paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo ilumine os nossos corações e o nosso entendimento para que nós entendamos tudo aquilo que vai ser falado esta noite. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13 até ao verso 6 do capítulo 4. E assim nós hoje fecharemos mais um livro da Bíblia. Você pode dizer já que é mais um que você já estudou. Amém? E com este texto eu queria dar seguimento ao estudo no livro de Malaquias acerca do culto que agrada a Deus. E o tema de hoje é o temor ao nome de Deus. O temor ao nome de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, e naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E com este texto finalizamos o livro de Malaquias. As profecias e as exortações do profeta Malaquias ao povo de Israel. As últimas palavras do profeta Malaquias é que Deus fará justiça no grande e temível dia do Senhor. Terrível dia. Estas foram as últimas palavras do Antigo Testamento. Agora Deus se vai calar. Deus parece que desaparece do mapa. Durante 400 anos Ele não fala. Durante 400 anos não há milagres, não há profetas, não há profecias, não há palavra, não há nada. Há um silêncio total que abala a terra e o coração dos homens naquela época. Deus só irá falar agora, novamente, através do João Batista, que é este profeta Elias que Deus está profetizando. Mas uma interessante é que Malaquias fecha o seu livro, fecha a sua palavra
praticamente da mesma forma como começou. Se nós formos lá ao verso 17, do capítulo 2, você vai ver que o profeta diz: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Ou seja, o povo de Israel estava questionando a Deus acerca da teodiceia que nós falamos, acerca da existência do bem e do mal. Porque é que os injustos prosperavam? Porque é que os injustos aparentemente eram mais felizes e os justos sofriam? Capítulo 2, verso 17, ele é à semelhança do fecho, porque o povo vai trazer agora à questão o mesmo problema. Ele vai dizer, aqueles que são os perversos, eles são felizes, eles prosperam. Enquanto os que temem a Deus sofrem apertos. Os que temem a Deus sofrem desilusões. Vivem circunstâncias adversas, têm que lidar com montanhas na sua vida. Porquê? Porquê é que isto acontece? Esta é a conclusão dos judeus e esta é a conclusão nossa hoje, nos nossos dias. E muitas vezes nós nos deparamos com a pergunta que nunca deveríamos fazer, mas o problema é tão grande na nossa vida que nós a fazemos mesmo inconscientemente. Qual é a vantagem de cultuar a Deus? Que vantagem tenho eu de servir a Deus? O que é que eu beneficio por ser servo de Deus? Por humilhar debaixo da potente mão de Deus e, desculpa a expressão, aturar tudo aquilo que o mundo me quer trazer à minha vida? Qual é a vantagem que eu tenho em relação àqueles que não querem saber de Deus, que escarnecem no nome de Deus, que gozam com o nome de Deus, que gozam com os crentes, que fazem pouco das igrejas? Qual é a vantagem que eu tiro? Essa pergunta nos vem à nossa mente muitas vezes, meus amados irmãos. Não é muito diferente deste povo. Mas perante estas perguntas, estas questões, agora vem a resposta de Deus. Deus nos vem responder a essas perguntas que nós não queremos fazer, mas que debaixo da pressão da vida nós a fazemos. Da primeira vez, lá em capítulo 2, Deus promete que habitaria no meio do seu povo e os purificaria. A pergunta é, para que é que Deus fazia isso? Para que é que Ele habitaria no meio do seu povo e para que é que Ele os purificaria? Com o objetivo a que eles lhe prestassem um culto agradável. Isso está no capítulo 3, verso 5. E chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai se juntar ao seu povo, ele vai descer sobre o seu povo, ele vai habitar no meio do seu povo, para os purificar de forma a que eles possam promover um culto que lhe agrade. E Deus afirma que sim, vale a pena servir. Deus, mas a tua promessa não se cumpre na minha vida, meu filho, mas vale a pena servir. Deus, eu ando passando necessidades, eu não tenho condições de vida, eu não tenho vida digna de um crente, de um filho de Deus, de um cristão. Sim, filho, eu sei, mas vale a pena servir-me. Essa é a resposta de Deus. É essa a resposta que nós não gostamos de ouvir. Ele continua dizendo através do profeta que Ele mesmo, Ele vai resolver o assunto. Deus é como se estivesse dizendo, filha, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouco. Está doendo.
A corda está esticada, parece uma corda de uma viola. Ela já tinha ao tocar, mas aguenta mais um pouco, porque eu virei e julgarei o ímpio, e julgarei o adúltero, e julgarei o que fala falsamente, e julgarei o que rouba o jornaleiro, e julgarei quem oprime a viúva, o órfão, e retira o direito ao estrangeiro. Deus afirma que vale a pena. Vale a pena. E ele, ao fazer isso, ele mostra então que na verdade ele faz a diferença entre o justo e o injusto. Isto foi o que Deus já disse. E ele agora vai tornar a dizer o mesmo. Ele vai tornar a reforçar a sua promessa. E veja a declaração de Deus no verso 13. Deus diz para o povo: porque vocês estão sofrendo, não está escrito, mas nós já entendemos, porque vocês estão sofrendo, porque vocês não estão vendo a promessa que eu vos fiz, porque vocês não estão dando o tempo necessário para que a minha ação possa ser frutífera, as vossas palavras têm sido duras para mim. Deus se sentia ferido com as palavras preferidas pelo povo. Porquê? Porque eram palavras hostis, eram palavras desagradáveis. Eram palavras que Deus estava sentindo no seu coração, tristeza de estar ouvindo isto do seu próprio povo, do povo que ele escolheu, do povo que ele elegeu, do povo que ele defendeu. Estas palavras duras, meu amado irmão, elas provam que Deus não é um Deus estático. Estas palavras e a declaração de Deus, ao dizendo as vossas palavras foram duras para mim, nos provam a eles lá naquela altura e a hoje nós, que o nosso Deus, o Deus que adoramos, é um Deus que tem um coração de carne. É um Deus que sente. É um Deus que chora de tristeza quando vê o seu filho voltar as faces, voltar as costas. Deus não é um Deus de pedra. Deus não é, como dizem lá os judaístas, que Deus criou e agora não interage, não age e não interage com o povo. Não, é mentira, meu amado irmão, é mentira. Deus sente. Deus sente as suas dores, Deus sente as suas alegrias e Deus sente as suas próprias tristezas por causa das atitudes do povo cá embaixo. Estas palavras estavam chegando ao coração de Deus. E o povo continua no verso 13, Deus declarou, Deus disse: olha, as tuas palavras, povo, ó Israel, as tuas palavras estão a ser facas no meu coração. Eu não mereço aquilo que vocês estão dizendo. Em várias passagens bíblicas ele fala: lembrai-vos do que eu fiz, retirando-vos da terra do Egito. Essas palavras me estão ferindo. E o povo, cinicamente, ele diz: o que temos falado contra ti? Que palavras são essas que te dói tanto, ó Deus? Veja o cinismo do povo. Repare que, ao longo deste estudo do livro de Malaquias, nós reparamos que Deus fala, o povo questiona e Deus, pois, refuta o seu argumento. Deus responde ao questionamento do povo. E cada vez que Deus fala, ou que Deus tenta falar com o povo, este se levanta num tom inquisitório, cínico, hipócrita. Nós, em quê? Como? Em que te temos ofendido? Em que falamos mal contra ti? Em que te estamos roubando? Porque é que o Senhor não se agrada do culto? Meu amado irmão, percebam uma coisa de uma vez por todas, vocês aqui que estão aqui ouvindo, e você lá em casa, por favor, entendam. Não é pecado questionar a Deus. Se alguém lhe disse isso, das duas uma, ou esse alguém está fora do contexto e fora do conhecimento bíblico, ou então é um tolo. Não é pecado você chegar ao pé junto a Deus em oração, em humildade, prostrado na sua presença e perguntar a Deus o porquê. Isso não é pecado. Pecado é a forma como você fala.
Não é o conteúdo que é pecado, é a forma que é pecado. É a arrogância do seu coração, é a sua prepotência, é o seu cinismo, é que torna as questões em pecado. E temos um exemplo grande, um grande exemplo. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E isso desagradou ao coração de Jesus, de pontos de ele entrar em debate com Marta. Mas Maria, ela fez a mesma afirmação: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas as palavras de Maria fizeram Jesus chorar. Jesus não falou com Maria, Jesus não se justificou, Jesus não disse a Maria aquilo que disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, o teu irmão há de ressurgir. Jesus não direcionou a palavra para Maria, ele chorou. E a questão foi igual. Marta falou, Maria falou. Portanto, o problema não está no conteúdo, o problema está na forma em como nós nos apresentamos a Deus. E é na forma como nós nos apresentamos a Deus é que nós ferimos ou não o coração de Deus. Portanto, eu torno a frisar hoje, nesta noite, questionar a Deus não é pecado. Muitas vezes Deus, em várias palavras, Ele nos convida a entrarmos em diálogo com Ele. O próprio Moisés, Deus diz que ia abalar o povo. E Moisés diz: não, Senhor, não faças isso. Abraão, quando Deus quis arrasar Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Senhor, se houver 50, se houver 50 justas, não queimo. E se houver 20, e 30, e 10, e Deus foi falando com Abraão: se houver, eu não rebento. Você entende? Portanto, não é pecado questionar a Deus. É pecado a forma como nós o questionamos. Se é em humildade, se é em prepotência. Regra geral, meus amados irmãos, e isto à luz do que nós aprendemos ao longo destes estudos, nós vemos que os problemas que surgem no cristianismo não são de ordem intelectual. Todo mundo conhece a Bíblia. Todo mundo, às vezes, que me questiona, mandando-me mensagens, fazendo-me perguntas exatamente igual aos fariseus faziam a Jesus, tentando experimentar. Eu vejo que eles sabem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia. Portanto, o problema aqui não é a nível intelectual. O problema é a nível espiritual. Porquê? Porque os corações estão endurecidos. Um homem que tenha um coração de pedra, ele pode decorar a Bíblia de uma ponta à outra e até entendê-la a Bíblia, porque ela está escrita em português, ou se for o inglês está escrito em inglês, ou se for o francês está escrito em francês, ou o alemão está escrito em alemão. Mas o problema é que essas palavras, esse conhecimento, ele não passa para baixo, ele fica aqui, porque aqui está o coração de pedra, e na pedra só Deus pode gravar. Por isso é que ele disse que retirar-vos-ei o coração de pedra e colocarei no seu lugar um coração de carne. Ou seja, um coração receptivo, um coração que receba as coisas espirituais. Muitas vezes nós questionamos a Deus coisas que Deus já explicou nas Escrituras. Meu amado irmão, se você não percebeu a primeira, leia mais uma vez. Se a segunda não entendeu, leiam a terceira. E vá lendo até que os olhos se abram e você entenda aquilo que Deus diz. Porque não vale a pena estar a questionar mais a Deus, porque Ele já disse tudo. E nós estamos a falar de culto. E no culto, Ele já disse tudo aquilo que Ele queria para o seu culto, e a Bíblia está recheada. O próprio Paulo ensina, Pedro ensina, Tiago ensina. É só ler. Mas ler não com os olhos do mundo, com os olhos de conhecimento, de intelectualidade. Não, ler com os olhos espirituais, entender o que é que Deus quer falar comigo.
O profeta demonstrou com vários exemplos o erro do povo. E como é que ele reagiu? Com questionamentos cínicos. Muitas vezes nós hoje denunciamos o erro em amor, com o espírito de exortação humilde, com o único objetivo de trazer o irmão ao caminho, de retirar o irmão do erro. E como é que esse irmão responde? Com perguntas e com respostas cínicas, que nos retiram todo o prazer de estar a ajudar uma vida humana. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Quando Deus fala, tragam os dízimos à casa do tesouro, porque eles sabiam, o povo sabia, portanto o problema não era conhecimento. O povo sabia que os dízimos e as ofertas eram para manter o templo, para sustentar os sacerdotes, para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. O povo sabia. Mas o que é que o povo disse? Em que te roubamos, ó Deus. Não vale a pena nós estarmos aí a fazer isso. Nós já temos problemas que cheguem. O povo dizia, não precisamos disso. Aliás, Senhor, nós nem precisamos estar a fazer um teste contigo. Porque nós já vimos que quem serve a Deus só sofre opressões. Senhor, para que é que eu vou fazer um teste contigo? Se os ímpios são mais prósperos e mais felizes do que eu, não vale a pena fazer teste. É tu cá e eu aqui. Tu lá e eu aqui. Você entende? Quando o cinismo entra dentro do nosso coração, quando a arrogância espiritual ocupa o lugar especial de Deus, nós nos afastamos automaticamente, tanto de Deus como das suas coisas. Isto era uma realidade lá atrás, 400 anos antes de Jesus, mas é uma grande realidade hoje. Ela é realidade hoje. Perante esta questão em que temos falado contra ti, Senhor, é inútil servir a Deus. O que é que nos aproveitou termos cuidado de guardar os teus preceitos? O que é que nos aproveitou andarmos de luto diante do Senhor? Perante esta questão do povo, Deus vai responder novamente. Verso 14. O povo estava acusando Deus de ser injusto, pois servindo ou não, eles continuavam pobres e cercados de problemas. Eles alegavam que a sua realidade estava longe da realidade de Deus, ou seja, parecia que o Deus era um Deus que tinha uma mentalidade irrisória, fora da realidade humana. Os ímpios prosperavam, escarneciam de Deus, Deus não nada fazia e apenas se importava com o seu culto. É isso que o povo estava dizendo. Por que eram estas palavras duras para Deus? Verso 13 e verso 14. Por que é que Deus fala assim? Por que é que Deus estava sentido? Em primeiro lugar, porque eles estavam questionando a justiça de Deus. Eles estavam dizendo, Senhor, se um dos teus atributos divinos é a justiça, onde está essa justiça agora? Se tu tens sempre prometido que aquele que te serve, que é alvo da tua graça, da tua misericórdia, onde está essa justiça agora? Em segundo lugar, eles estavam questionando o amor de Deus. Eles estavam dizendo, não vale a pena tu vires para cá, Senhor. Não vale a pena tu vires para cá dizer que tu nos tiraste da terra do Egito, porque tu estás a amar mais os ímpios e os incrédulos do que a nós, que somos descendência de Abraão. Em terceiro lugar, eles estavam questionando a fidelidade de Deus às suas promessas. Como quem diz, tu prometes, mas não cumpres nada. É só da boca para fora. É só para encher páginas da Bíblia. Era por isso é que Deus estava triste. Por isso é que Deus estava sentido.
E se nós olharmos bem, tudo isto revela uma profunda ingratidão e uma cegueira por parte do povo. Amado irmão, não é diferente hoje. O povo hoje, quando precisa, o povo vem ter com o pastor, o povo vem à igreja, o povo telefona, manda mensagem, coloca-se em submissão às orações, pede ao pastor, pastor, leve este problema lá para a sua igreja, para quanto mais gente orar, mais é possível este problema ser solucionado. Mas agora repare uma coisa curiosa. Quando o problema é solucionado, nunca mais querem saber do pastor, nunca mais querem saber de Deus, nunca mais querem saber da igreja. Durante o problema, pastor, eu vou à igreja, eu quero servir na sua igreja, eu quero ir. Acaba-se o problema, vem a solução, esqueceram tudo aquilo que disseram. É assim que acontece hoje. E apesar disso, apesar do cinismo espiritual, ainda querem prosperar. Apesar de retirar Deus da sua vida, eles ainda querem ser prósperos. Veja que no verso 14 diz, lá no finalzinho, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que é este andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É que o povo, apesar de ser cínico, ele chorava, ele jejuava e ele cobria o altar com lágrimas. Mas nas questões fundamentais, eles não serviam a Deus, eles não se humilhavam a Deus, eles não se subjugavam a Deus, eles só queriam o seu bem-estar, pessoal. Eles só queriam ficar bem na vida. E então parecia que ao chorar e ao jejuar e cobrir o altar com lágrimas, aqui dá uma ideia de duas coisas. Primeiro, a tremenda hipocrisia espiritual perante Deus. Até pareciam que queriam comprar Deus com o choro. Segundo, a mostrar aos outros que estavam muito lamentosos perante Deus e que Deus não os ouvia. Era por causa disto que Deus estava triste. Este é o cúmulo. Este é o cúmulo do descaramento. Este problema reside também entre os evangélicos. Esta armadilha que muitos evangélicos caem, vou chorar muito, e vou jejuar muito, e vou orar muito perante o altar de Deus, e eu vou mover o coração. Isto é uma armadilha, meu amado irmão. E esta armadilha, ele vai a pouco e pouco fechando as portas do nosso coração para Deus. Porque Deus não se move assim. Deus não fala com ninguém assim. Porque Deus conhece o íntimo dos nossos corações e Deus sabe quando é os olhos a chorar ou quando é o coração a chorar. Porque as lágrimas, meus amados irmãos, são diferentes. A lágrima do justo não cai no chão, cai. A lágrima do olho cai. Agora a lágrima do coração não. Essas são todas juntinhas num odre novo e é levado ao Santo dos Santos, à presença de Deus, quando choramos de coração, com o coração. O povo andava medindo o amor de Deus através do tamanho das bênçãos ou do tamanho dos bens materiais. Este é outro erro que nós caímos hoje. Há semelhança de lá. Nós vemos quando Deus nos ama assim, se eu for próspero, se Deus me abençoar, então Deus me ama. Se Deus não me abençoar, Deus não me ama. Meu amado irmão, Deus o ama mesmo não abençoando e Deus o ama abençoando. Não é pelo facto de nós sermos abençoados que nós somos alvo do mais ou menos amor de Deus. E isto está bem escarrapachado na teologia da prosperidade. E eu estou muito à vontade para dizer isto, porque como o meu irmão sabe, o meu curso de pastor foi tirado debaixo desta teologia. Eu aprendi isso. Houve uma cadeira minha lá do meu curso de pastor que tinha esta vertente da prosperidade do cristão. Então o que eles ensinam é que o maior sinal de que uma pessoa é aceita por Deus é quando nós prosperamos financeiramente. Ou seja, quanto mais próspero financeiro, mais eu sou aceito por Deus.
Oh Cristo! Oh Cristo, que grande armadilha que eles colocam no povo. Deus não ensinou nada disso. E a resposta de Deus, junto a estas questões do povo, foi afirmar que Deus tinha reservado um dia para julgar o mundo, para provar aos crentes e aos descrentes que Ele é um Deus justo e que Ele atua em justiça e que Ele vai diferenciar os bodes das ovelhas. Ele vai conseguir separar o trigo do joio. Ele vai separar os crentes dos descrentes nesse grande dia. E por isso, por causa disso, por causa desta promessa de Deus, é que o povo tem de viver pela fé. O povo tem que conviver com a prosperidade do ímpio. O povo tem que aprender a olhar para a alegria do ímpio e não se deixar influenciar. Ai, Deus parece que ama mais aquele do que a mim. O povo tem que aprender a viver com a presença do mal. Mas o povo tem que aprender a viver com a aparente falta de castigo para com os que praticam o mal. Quantas vezes você já ouviu dizer que Deus é este que permite tal barbaridade? Nós temos que aprender a viver com isso. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa fé. É por esta razão, meu amado irmão, é que nós temos que cultuar a Deus pela fé, não pelas obras, não pelas tradições, não pelos hábitos. O nosso culto, ele tem que ser baseado na minha fé em Deus. Que eu posso estar totalmente abatido, eu posso estar totalmente frustrado, desanimado, os padragulhos da vida podem estar a rolar por cima das minhas costas, mas o meu culto não tem nada a ver com isso. O meu culto é em fé a Deus, a esse Deus que um dia me livrará de todos os maus. Esse é o culto que agrada a Deus. Todos os outros não leva a mal, mas é pura fantochada, é pura palhaçada. Há um dia que Ele poupará os que são dele. Veja aí capítulo 3, versos 16 e 17, o que é que diz? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele. O que é este memorial? O que é que a Bíblia fala? O que é que Malaquias quis dizer com este memorial que estava diante de Deus? No hebraico, no hebraico, traduzido do hebraico, é o rolo da lembrança. Ou seja, é um rolo, imagina agora, hipoteticamente falando assim, é o diário de Deus. É onde Deus escreve todos os dias. É o rolo da lembrança. É onde Deus escreve para a lembrança futura o nome daqueles que o servem, que o temem, que guardam os seus estatutos, que guardam os seus mandamentos. É onde Deus escreve o nome daqueles que não duvidam das suas promessas, não duvidam da sua lei, não duvidam do seu ensinamento. É onde o Deus escreve o nome daqueles que, apesar de viverem mal nesta vida, eles não retiram os olhos dele, porque dele vem a esperança. E Ele é a providência das nossas vidas. Quando nós vivemos assim pela fé, nós teremos o nosso nome escrito nesse memorial, nesse rolo da lembrança, que é muitas vezes falado como o livro da vida. Você já ouviu falar nesse nome? O livro da vida. É através desse livro que Ele julgará o perverso e o ímpio. É o contraste, Ele vai fazer um contraste entre as atitudes perversas e ímpias dos homens com as atitudes humildes e em fé daqueles que o temem, daqueles que temem o nome dele. A Bíblia fala
Eu fui buscar 3 ou 4 passagens. Filipenses 4:3 diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Isto é Jesus a falar. Aquele que tiver o nome no livro da vida é Jesus que vai proclamar o nosso nome ao Pai. Ele vai dizer: Pai, está aí esse nome. E ele fala ao Pai diante dos anjos. Apocalipse 17:8. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Capítulo 21, o último versículo da Bíblia. Capítulo 21, verso 27. Jesus fecha o Apocalipse com este versículo. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus está falando da nova cidade de Jerusalém, a cidade celestial, a cidade que nos está reservada. Ele diz que lá nessa cidade não penetra coisa alguma contaminada, não há pecado lá. Lá não há práticas de abominação. Lá não há mentira. A única coisa que existe dentro dessa cidade celestial é os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, vale a pena servir a Deus. Vale a pena cultuar a Deus. Vale a pena nós sermos humildes perante a face de Deus, embora a nossa vida esteja deplorável, miserável. Embora muitas vezes a minha vontade é mais de chorar do que louvar. Embora a minha boca não se abra muitas vezes e não sai palavra para orar a Deus, só sai silêncio. Você está a entender, amado irmão? Vale a pena. Vale a pena cultuar a este Deus. E o texto continua no verso 17. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17. E estes que estão no livro da vida, verso 17 agora, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vale a pena eu ter o meu nome escrito no livro da vida, porque Deus me vai poupar, exatamente como um pai poupa um filho. Eu sou para Ele, para Deus, particular tesouro, propriedade exclusiva. O que é que acontece com os justos? E no verso 18 ele vai dizer: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que comecem a perversidade serão como o restolho, ou como a palha, como o mato. Todos os soberbos e todos que cometem a perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará. A palavra aqui abrasará é os destruirá, consumirá, reduzirá a cinzas. Esse é o destino dos justos. Eles podem ser felizes aqui. Eles podem prosperar aqui. Eles podem viver de todas as coisas boas que esta vida e este mundo possa oferecer. Mas um dia vem em que eles serão destruídos, consumidos, debaixo da justiça de Deus. Várias são as passagens bíblicas. Nós somos conhecedores de várias passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que nos falam do lago do fogo, o fogo consumidor, o fogo destruidor. Resumindo, meus amados irmãos, o povo deve servir a Deus com certeza que de um dia Deus fará justiça a quem lhe foi fiel e a quem lhe foi infiel.
Portanto, não questione mais. Não questione mais. Quer questionar a Deus, faça um diálogo com Ele. Um debate honesto, um debate espiritual, para aprender, para tirar dúvidas, não para o criticar e não para suscitar falha nele, quebra de promessa. Não faça isso, meu amado irmão. O próprio Deus, em Deuteronômio 30:15, Ele diz: eis que convoco os céus e a terra contra vós como minha testemunha, em como já vos coloquei à vossa frente o bem e o mal, a vida e a morte. Porém escolho o bem, porém escolham a vida. Então, com que direito eu tenho de levantar a minha voz contra Deus, questionando Deus acerca do seu amor, acerca da sua justiça, acerca da sua providência? É caso, como Deus perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu te fiz? Onde estavas tu, Jó, quando eu criei os céus e a terra? Como quem diz: com que direito tens de me questionar dessa forma? Só um coração endurecido pode fazer isso. Mas a pergunta é: eu fiz, para onde é que vão os injustos? Até o que é que acontece com os justos? Primeiro, Deus irá poupá-los. Receberão justiça e salvação, está aí no verso 2 do capítulo 4. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Haverá entre eles grande alegria, e isso está dito no final do verso 2: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Você já viu algum bezerro sair da estrebaria e ir para o campo? Ele salta, ele corre, ele está liberto, está livre. Assim seremos nós, como os bezerros que saem da estrebaria e são soltos no campo. E aí no verso 3 do capítulo 4, cuidado, não pense que Deus nos vai colocar a nossa vingança em ação. Porque diz aí: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das pontas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor. Parece aqui, e debaixo de alguns ensinamentos que eu já ouvi, parece que somos nós é que vamos julgar os injustos. Parece aqui que nós vamos exercer vingança sobre os infiéis, sobre os impuros, sobre os ímpios. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando é que nós seremos testemunhas. Nós estaremos presentes no dia do juízo. Nós vamos assistir. Nós vamos presenciar. Porque lá atrás ele diz: haverá um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Portanto, nós vamos estar lá, mas não a pisar, literalmente falando. Não a promover: ai, aquele fez-me, mas eu, no dia de juízo eu vou pisar-lhe o pescoço. Não, não é nada disso. A nós não nos é concedida a vingança. A nós nos é concedida o observarmos, assistirmos à verdadeira justiça de Deus em ação naquele grande dia. Nós iremos até assistir à destruição do próprio diabo. Nós vamos lá estar. A grande pergunta é: como é que eu me preparo para esse dia? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu me preparo? Como é que eu me vou preparar para esse dia? Dos versos 4 ao 6, diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, a primeira regra para eu me preparar para esse dia é lembrar-me da lei que Deus já prescreveu. Eu tenho que me lembrar dos estatutos de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos juízos de Deus. E ao observar todas essas coisas, eu estou preparando o meu coração para esse dia. Você está a entender o que eu estou dizendo? Essa é a primeira regra. Depois, verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia e terrível do Senhor,
o que é que esse profeta vem fazer? Vem preparar um caminho para que eu caminhe nele. Não é mais o meu caminho, não é mais a minha ideia, não é mais o meu coração em ação. É um caminho que está preparado para eu andar nele. Que caminho é esse? Jesus Cristo. E esse caminho me leva à conversão do coração. Tanto dos pais como dos filhos, como dos pais para os filhos, como dos filhos para os pais. E se eu fizer isso, verso 6, final do verso 6, eu não fico sujeito ao ferimento que Deus vai fazer à terra com a maldição. Ou seja, se eu caminhar nesse caminho que é Cristo, se eu converter o meu coração, eu não fico sujeito à maldição da terra. É assim que me preparo para esse dia. Como é que eu faço isso, pastor? Observando o culto a Deus, temendo o nome de Deus, tendo temor e tremor perante a face de Deus, perante o nome de Deus. E quando eu falo aqui o nome de Deus, é o culto. Porque quando nós promovemos o culto, a quem exaltamos? É a Ana, a Sara, o Hugo, o João, o Manel, o Joaquim, o Rui? Não. O culto não é para exaltar nomes. O culto é para exaltar Deus. Essa é outra das formas que eu me preparo. Porque eu, ao exaltar Deus no culto, eu estou cultivando fé no meu coração. Fé subjetiva, interior, e fé objetiva, no exterior, em tudo aquilo que eu aprendo, os estatutos, os juízos e a lei. Eu tenho que me lembrar também das promessas de Deus, embora não as esteja vivendo. O povo sabia a promessa. Jeremias, Ezequiel, Isaías, Joel. O povo sabia a promessa de Deus. Mas o povo não estava vivendo a promessa de Deus. E aqui estava o problema. E o problema hoje nas nossas igrejas, meus amados irmãos, é que nós não sabemos viver debaixo da aparente falha das promessas de Deus. A nossa fé é grande quando nós vemos, mas quando nós não vemos não existe fé. A nossa fé está em baixo. Está no zero. E esse é o problema do nosso coração. Você ter a curiosidade só a título de curiosidade. Verso 5 diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para que você saiba, eu tinha conhecimento, esse dia já veio. O grande e terrível dia do Senhor já veio. Já foi inaugurado. Quando? Na vinda de Jesus. Mas aí existe a nossa tensão. O já, mas ainda não. O dia já veio, mas ainda não. O dia foi inaugurado, mas não foi fechado. O entardecer, o anoitecer desse dia ainda não aconteceu. Mas nós precisamos de o viver como se estivéssemos vivendo o dia do juízo. E isso nos traz temor ao nosso coração. Isso nos faz tremer espiritualmente. Isto nos faz lembrar que hoje só não vamos ao lago do fogo e enxofre, porque o dia já foi inaugurado, Jesus já veio preparar um caminho. Tendo em mente isto tudo que nós aprendemos ao longo destas 8 mensagens, o que é que se espera de nós, igreja? O que é que Deus está esperando que cresça em nós, no nosso coração? Em primeiro lugar, que o culto possa ter um novo sentido em nossa vida. Meu amado irmão, você deve amar o culto. Você deve estar apaixonado pelo culto a Deus. Você deve ansiar, desejar, mais que qualquer outra coisa, quando chega a hora de estar cultuando a Deus juntamente com os seus irmãos na mesma fé, no mesmo espírito,
e ao mesmo Senhor. Esse é o significado do culto. E quando nós olhamos para este livro de Malaquias, este culto agora já não é mais o culto que nós cultuávamos antes, mas ele tem um novo significado. Eu estou na presença do meu Pai. Eu estou na presença do meu irmão Jesus. Eu usufruo no meu coração do mesmo Espírito de Jesus. E isto tem que nos trazer um novo significado no nosso culto. E dessa forma nós não cultuamos a Deus como uma obrigação pesada. Eu tenho que ir ao culto hoje. Se eu não for ao culto, o pastor Pajola vai-me ligar, vai-me chatear, vai-me perguntar. Não, quando nós olhamos para o culto desta forma, com este novo significado, o culto é-nos leve. Nós desejamos o culto. Pastor, 2 horas. Isso, se for com esta nova visão, o culto até pode durar 4. É igual. Amém? Porque você está apaixonado pelo culto a Deus. Você encara o culto a Deus como um privilégio que Deus lhe está dando. Você já viu lá aquela Casa Branca, lá em Washington, lá onde mora o Trump? Casa do Presidente dos Estados Unidos. Você já viu que toda a gente na América deseja entrar um dia naquela casa? Estar lá dentro da casa onde mora o Presidente dos Estados Unidos da América, a Casa Branca. Toda a gente deseja entrar naquela casa. E quando às vezes são laureados com um convite para entrarem lá dentro, eles vão com prazer. Eles querem lá estar. Porquê? Porque receberam o privilégio de entrar naquela casa. Então, este olhar ele tem que ser passado para o culto. Para mim, todo o culto é um privilégio, porque eu fui convidado para o culto. Eu fui convidado para a Casa Branca de Deus, onde Deus mora. Não o espaço, compreendo, mas a união no mesmo Espírito. O contacto com os meus irmãos espirituais. Aqueles que um dia eu vou vê-los lá. Porque as pessoas dizem, não, lá é muita gente, ninguém se conhece. É mentira. É mentira. A Bíblia afirma muito bem isto. Nós iremos conhecer as pessoas. Eu irei conhecer a Sara, o Hugo, a Ana, o João, todos. Eu irei vê-los lá. E por isso é que o culto é um privilégio. Porque o culto aqui é uma figura, é uma semelhança daquilo que vai acontecer lá. Lá vamos adorar, vamos louvar e vamos ouvir a voz de Deus. Aqui é fazendo-nos exatamente igual. Oramos, adoramos, louvamos e ouvimos a voz de Deus. Portanto, aqui é como se fosse uma extensão do ar. Eu estou-me aqui a treinar só. Amém, igreja? Isto nos devia trazer alegria como os bezerros lá nos pastos. Caminhando já para o final, eu tenho aqui 3 ou 4 aplicações para a nossa vida. E que grande privilégio é fecharmos este livro, todos juntos, mais um livro que nós estudamos. E a primeira grande pergunta neste ponto das aplicações é a pergunta que eu já fiz há bocado. Vale a pena servir a Deus? No fim de olhar para este livro todo, no fim de olhar para aqui, a minha pergunta é, vale a pena servir a Deus? Sim, claramente. Mas nós temos que aprender que vale a pena servir a Deus, sim. Mas a recompensa não vem agora. Pastor, é isso que Deus nos falou, é isso que Deus nos ensinou, e foi essa a mensagem que Malaquias quis passar para aquele povo. Vale a pena cultuar a Deus, vale a pena servir a Deus, mas a recompensa não é agora. É só lá, juntamente com Cristo e com o Pai. Segundo ponto, nós devemos perceber que a nossa vida terrena não deve seguir os mesmos preceitos seguidos pelos ímpios. Ou seja,
Se eu sou cristão, eu tenho que comer o melhor da terra. Meu amado irmão, pode comer ou não. Tá, mas o ímpio, problema, isso não é consigo. Está que ele tem um curso de vida, ele está usufruindo do galardão dele, porque o seu galardão vai ser maior, e isso não é cá. Eles podem ser mais prósperos, aparentemente eles podem ser mais felizes, mas isso só dura um tempo, que é o tempo em que eles estão vivos. 60 anos, 50, 40, 70, não sei. A felicidade deles só dura o tempo da vida terrena deles. Porque depois aí vai-se acabar a felicidade e vai começar a infelicidade. Ao passo que você pode sofrer este mesmo tempinho, só que enquanto você aqui sofre, lá vai ser feliz. Isto nós devemos perceber isto. Em terceiro lugar, nós entendemos e aprendemos que Deus tem guardado tudo o que o justo tem sofrido por amor ao seu nome. Não pense que Deus se esquece. Não pense que passa ao lado o seu sofrimento por causa do nome de Deus, por causa da obra de Deus. Porque você quer segui-lo em honestidade, você quer segui-lo em humildade. Não pense que a sua lágrima cai no chão. Não cai não, meu amado irmão. Ele tem tudo escrito no seu memorial, no seu diário. Ele tem tudo escrito no seu livro. Ele não só nos tem escrito todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lágrimas, todas as nossas dores, mas Ele também tem escrito o seu e o meu nome. E Ele o guarda como propriedade exclusiva. É só dele esse nome. É só dele esse coração. E para os ímpios também existe algo guardado, o lago que arde com fogo e enxofre. Então, absorvendo isto, entendendo isto, eu quero que você se lembre que a sua felicidade não é aqui e agora. A sua felicidade é futura. Você pode ser feliz, mas ainda não é feliz. Apesar disso, de você não ser feliz nesta terra, e é impossível ser feliz nesta terra, porque esta terra está contaminada. Nós só conseguimos ser felizes na nova terra, na nova Jerusalém, onde não entra a contaminação, onde nunca mais vai entrar o pecado. Aí a felicidade vai ser duradoura e para sempre. Mas mesmo assim, você aqui ainda pode viver vislumbres de felicidade. Deus derrama a sua graça. Deus derrama a sua misericórdia. O próprio Deus disse através da boca de Paulo que Deus não permite que o seu filho sofra ou passe mais do que aquilo que pode aguentar. Compreenda uma coisa, por favor, uma vez por todas. Deus nunca prometeu felicidade aqui. Todo aquele que abre a sua boca e promete felicidade de Deus nesta terra, esse tal não é de Deus, é um falso profeta, é um falso mestre. Esse está falando heresia. As tuas palavras são antibíblicas. Porque o que Deus prometeu é nos auxiliar, nos ajudar, nos capacitar, acompanhar-nos no caminho. Até que um dia sejamos completamente felizes. A felicidade não é aqui. A felicidade do crente, do cristão, não é aqui, é lá. Embora você possa usufruir de alguma felicidade, alguns momentos. E esses momentos você deve encher o seu coração e agradecer a Deus. Fale com Deus abertamente. Não seja cínico. Não seja hipócrita. Se você quer falar com Deus, fale. Mas não no espírito de cinismo. Não no espírito de troça. Não no espírito de prova.
mas da mesma forma que um filho se chega ao pai e lhe faz as suas perguntas com amor, e ele vai responder, exatamente como Jesus respondeu a Maria. Muitas vezes ele não responde com palavras, muitas vezes ele responde com compaixão, com graça e com misericórdia. Não meça o amor de Deus pelo que você vê ou pelo que você sente. Não meça o amor de Deus por intermédio de algum tipo de prosperidade, cura física. Não meça o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. Não se consegue medir. A própria Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Este de tal maneira é enorme como ao firmamento. Portanto, eu não posso medir o amor de Deus por causa de uma conta bancária, por causa de uma bênção financeira, por causa de um emprego melhorado, por causa de uma cura física. Não é aí que reside o amor de Deus. O amor de Deus reside no meu coração. O amor de Deus reside na minha salvação através do seu Filho. E por último, promova a Deus um culto, não de lábios, mas de coração, em verdadeiro temor ao seu nome. Lembre-se das palavras de Jesus à mulher samaritana. Eis que o dia vem, e já é, em que não mais adorareis naquele monte ou em Jerusalém. Porque o Pai busca aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adora Deus em espírito, de coração, e em verdade de pensamento e das suas palavras. Seja verdadeiro perante Deus. Jamais o critique. Jamais o questione de forma infiel e ímpia. Seja verdadeiro, seja honesto perante Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade. O culto a Deus, meu amado irmão, é isto. Amém? Senhor Deus, graças te dou. Juntamente com estes meus irmãos e todo o povo que me tem assistido ao longo destas semanas, destas mensagens, através desta câmara, deste vídeo gravado. Fechamos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Mais um livro da tua palavra. Aprendemos, Senhor, mas também sentimos na pele as tuas verdades, nuas e cruas. Senhor, renova o nosso coração. Retira, Senhor, os pedregulhos e as pedras que estão rodeando o nosso coração e que fique só o coração de carne. E escreve, Senhor, nos nossos corações os teus preceitos, os teus mandamentos e os teus estatutos. Concede-nos, ó Deus, a graça e a misericórdia de sermos olhados por Ti como filhos amados e fiéis. Que graça, que privilégio é saber, Senhor, não que nós vejamos já hoje, aqui e agora, mas a nossa fé alcança isso, Senhor. Nós podemos visualizar o nosso nome escrito nesse tão grande livro que Tu guardas como um tesouro, como uma propriedade privada, um tesouro especial. Que bom é saber, Senhor, que um dia estaremos sentados à Tua direita e assistiremos ao resultado da Tua justiça e do Teu amor. Meu Pai, nos abençoa, nos dando, Senhor, a capacidade de promovermos cultos verdadeiros, em espírito e em verdade, a Ti, somente a Ti, Senhor. Retirando de nós, da nossa presença, todo o espírito de cinismo e de hipocrisia, mas que resida, Senhor, no nosso coração e ao nosso redor, no nosso irmão do lado esquerdo e no nosso irmão do lado direito, somente a verdade. A verdade da Tua justiça, a verdade do Teu amor, a verdade da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua santidade. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. E que Deus os abençoe. Amém e amém.